e eu tenho um respeito tremendo. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum com qualquer tipo de opção sexual. Eu cresci num lar onde isso era parte da minha vida. Tive um irmão homossexual, nunca neguei isso para ninguém. Então eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um amor muito grande. Eu não aceito o pecado, mas eu amo o pecador. E a minha posição é a posição bíblica, daquilo que o Senhor também tem em relação a todos os outros pecados. Não simplesmente ao homossexualismo, à mentira, ao adultério, a todo outro tipo de pecado que a Bíblia é clara e explícita. Ou seja, eu amo aquele pecador, mas eu odeio o ato do pecado, porque eu sei que machuca o Espírito Santo e nos afasta de Deus. Mas eu fico pensando nesses movimentos. Irmãos, se Deus não tivesse criado homem e mulher, e se o mundo partisse para uma opção assim, o que seria das gerações futuras? Se nós dependemos dessa união macho e fêmea para a reprodução e procriação da nossa espécie. Deus sabe muito bem, quando Ele dividiu, Ele era completo, mas agora Ele precisa um do outro para voltar a ser um novamente. E nós precisamos, Deus deu à mulher uma capacidade de dar vidas, irmãos. Hoje, honrando as mulheres, em especial a mãe, pare para pensar nisso. É uma parceira com o homem, sim, mas a vida é concebida e desenvolvida dentro da mulher. O texto que nós lemos da promessa do Filho de Deus, que foi dada lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo número 15, que Deus disse, olha, da semente da mulher virá um. Esse texto ele tem uma profundidade tão grande, porque a ideia é, como pode a mulher ter a semente, se ela não é a dona da semente? A semente vem do homem, mas Deus diz ali, da tua semente virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Ou seja, a promessa foi dada. De certa forma, sim, a mulher foi um instrumento que o Satanás usou, que o inimigo ali, a palavra ali é o adversário, usou para enganar, para seduzi-la, e ela correspondentemente levou para o seu marido, porque, como eu falei, o rapaz, se não tiver ela para pensar por ele faz besteira, e ele foi e comeu. E quando aquilo aconteceu no Jardim do Éden, quando todo aquele... Deus sabia, olha, foi por ela que entrou, sem dúvida, e Paulo, a gente não tem tempo de ver, é claro e explícito em mostrar sim, mas da mesma forma a graça de Deus já começou a ser manifesta, o amor de Deus começou, porque irmãos, pense por favor nisso, se há alguma coisa mais linda do que essa, Deus usou a mulher para trazer ao mundo o seu filho. Deus usou a mulher, o ventre de uma mulher, para trazer ao mundo o Filho de Deus. É errado dizer que Maria foi mãe de Deus, porque ela não foi. Deus sempre existiu. Amém? Deus sempre existiu, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência. Deus sempre existiu. Mas Deus escolheu a mulher, Maria nesse caso, para dar à luz a Jesus, o Deus que se fez carne. E eu desconheço na Bíblia uma honra maior do que essa, do que você trazer no seu ventre o Criador de todas as coisas. Porque da mesma forma que assim a mulher foi punida, se a mulher foi trazida sobre ela uma maldição naquele momento, Deus trouxe da mesma forma sobre a mulher uma graça de maneira impensável para qualquer homem. Ela pôde gerar o Filho de Deus. Ela pôde trazer ao mundo a esperança para todos. A mãe é a criadora da vida. Perdão, não é a criadora da vida, mas é o instrumento usado por Deus para trazer a vida nova ao mundo. Veja como Deus tem honrado as mães. Veja como Deus, na sua palavra e no seu plano de salvação, honrou as mulheres. Se você é mulher, está presente, eu quero que você entenda isso. Deus honra cada um de vocês, mulheres. Homem não tem esse prazer. Eu escrevi uma palavra essa semana na newsletter, porque eu acompanho esse processo de uma gravidez, de uma mãe. Isso é lindo, irmãos. Homem, a gente só fica na inveja, não é verdade? A gente só fica no desejo de ver como é lindo o relacionamento de mulher, da mãe e do filho. Como é unificado, como é junto realmente, porque, afinal de contas, esteve dentro dela, esteve 9 meses ali sem pagar aluguel, né? Tranquilinho,
cuidado, e nasce, a mãe tem um cuidado todo especial. E eu penso nisso, eu falo, Jesus passou por isso. Deus se humilhou, se fez carne. Quando eu penso nesse processo, que Ele se colocou como homem, passou por tudo, mas acima de tudo se colocou como uma criança que dependia de uma mulher para cuidar dele. Se Deus não honrasse a mulher, jamais Ele faria isso. Se Deus não confiasse na mulher, jamais Ele faria isso. Deus tem um carinho muito grande por vocês, mulheres, e um respeito muito grande, sabe da habilidade de vocês, da capacidade que vocês têm, do cuidado que vocês têm, porque Ele colocou na mão de vocês o Salvador de todos nós. Mulher, sinta-se honrada, porque Deus honra cada um de vocês. Voltando para o texto que nós no início falávamos, quando é trazido Adão, ele diz, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão reconhece na hora com essa frase que a mulher faz parte dele, como ele dela. Claramente é mútuo esse entendimento dele. Ele diz, olha, você é minha parte e eu sou parte sua. A partir desse momento, nós, sem sombra de dúvida, estamos ligados um no outro. Deus convoca todas a honrar as mulheres. Eu queria ler um texto que está em 1 Pedro 3,7. Se você puder abrir. Primeiro ele convoca os maridos a honrar as mulheres. E se você é casado, eu quero falar com você nesse momento. 1 Pedro 3,7 diz o seguinte, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil e como co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A esposa não existe, irmãos, para ser usada pelo marido. Pelo contrário, a tarefa do marido é de apoiar e honrar a sua esposa. Esse texto é claro. Maridos, honre a sua esposa. Sim, ela é um frágil vaso, mas ela precisa ser honrada. Segundo texto que eu gostaria de ler, chama os filhos. E eu quero que todos aqui são filhos. Você pode não ser marido, você pode não ser esposa ainda, casada, né? Ser mãe, mas você é filho. E um texto em Provérbios, capítulo 15, versículo 20, conclama todos os filhos. O filho sem juízo despreza a sua mãe. Preste atenção nesse texto. Um filho sem juízo despreza a sua mãe. Meu querido, não interessa o que a sua mãe fez. Não interessa a ideia que você tem em relação da sua mãe, seja você vindo de uma experiência triste, de abandono, seja o que foi, você, de acordo com a palavra de Deus, deve honrar a sua mãe.